Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Ronaldo Fenômeno voltou a ser assunto, e dessa vez o nome do Bahia foi o protagonista de uma fala que está dando o que falar não só no Brasil, mas também lá fora. Durante uma entrevista descontraída, o ex-jogador, que dispensa apresentações, foi perguntado sobre os clubes brasileiros que ele acredita estarem construindo algo sólido, moderno, com mentalidade europeia, e sem titubear, ele mencionou o Bahia. Sim, o Bahia. A forma como ele elogiou o projeto do clube baiano pegou muita gente de surpresa, principalmente os mais desavisados, que ainda não perceberam a revolução silenciosa que vem acontecendo em Salvador. Ronaldo destacou o profissionalismo da gestão, a reestruturação das categorias de base e a forma como o clube tem investido em infraestrutura e metodologia. Segundo ele, o Bahia é um exemplo de como o futebol brasileiro pode se reinventar, mesmo longe do eixo Rio-São Paulo. A fala foi carregada de sinceridade, sem roteiro, sem bajulação, e por isso mesmo teve um peso enorme. Bastou ele citar o nome do Bahia para as redes sociais pegarem fogo, e os comentários começaram a pipocar. Ronaldo falou, é lei, escreveu um torcedor. Outros destacaram que, quando o Fenômeno fala, a Europa escuta. E foi exatamente isso que aconteceu. A fala de Ronaldo sobre o Bahia não ficou restrita ao Brasil, cruzou o Atlântico e foi parar em veículos esportivos europeus. Jornais da Espanha, Inglaterra e Itália destacaram o comentário, principalmente pela autoridade que Ronaldo tem quando o assunto é gestão e visão de futebol moderno. Ele é dono de clubes, vive o dia a dia da administração esportiva e entende de bastidores mais do que muita gente imagina. O simples fato de ele ter elogiado o Bahia foi visto como um selo de aprovação de alguém que entende o jogo dentro e fora das quatro linhas. Em Madrid, um portal esportivo destacou que o Bahia é um novo modelo de gestão sustentável na América do Sul, e citou a fala de Ronaldo como referência. Já na Inglaterra, comentaristas compararam o projeto do Bahia com o de clubes que cresceram sob o mesmo conceito, como o Brighton e o Brentford. Ou seja, de um elogio espontâneo nasceu uma repercussão internacional. O nome do Bahia começou a circular em pautas europeias, e de repente, o clube baiano virou sinônimo de inovação tropical. Dentro do Brasil, a repercussão foi imediata. Torcedores do Bahia encheram as redes sociais de orgulho, resgatando vídeos, imagens e números do clube para provar que o elogio de Ronaldo não era exagero. Jornalistas esportivos começaram a revisitar o trabalho feito pela SAF do Bahia, especialmente depois da parceria com o Grupo City. A fala de Ronaldo deu um novo ar de credibilidade a esse projeto, que muita gente ainda observava com desconfiança. O que antes era tratado como experimento passou a ser encarado como modelo. De repente, comentaristas de programas esportivos começaram a discutir o que o Bahia tem feito de certo, e até rivais admitiram que o time nordestino pode estar abrindo caminho para uma nova fase do futebol brasileiro. A presença de um ídolo mundial como Ronaldo na conversa só amplificou tudo. É curioso como uma frase, dita em tom leve, pode mudar o status de um clube. Ronaldo não precisou de discurso ensaiado, apenas mencionou o Bahia com respeito e admiração, e isso bastou para acender uma chama de orgulho e curiosidade dentro e fora do país. Enquanto isso, nos bastidores, há quem diga que essa fala de Ronaldo não foi por acaso. Algumas fontes ligadas ao mercado esportivo garantem que o Fenômeno tem acompanhado de perto o avanço das SAFs brasileiras, e que o Bahia está no radar de investidores internacionais. A menção positiva pode ter sido um sinal, um recado sutil de que o clube está sendo observado por quem entende do assunto. Em Portugal, por exemplo, surgiram matérias relacionando o comentário de Ronaldo ao interesse crescente de grupos europeus em expandir sua influência no futebol sul-americano. Há quem aposte que o Bahia será um dos clubes mais valorizados nos próximos anos, justamente por unir gestão moderna, paixão popular e um mercado em expansão. O que antes parecia utopia agora começa a parecer uma estratégia bem calculada. E Ronaldo, que não dá ponto sem nó, pode ter soltado essa frase sabendo muito bem o que estava fazendo. Quando ele fala,
o mercado ouve, analisa e reage. Não é só opinião, é informação camuflada em elogio. Nos corredores da imprensa esportiva europeia, o comentário de Ronaldo ganhou força. Analistas destacaram que ele raramente faz elogios tão diretos a clubes que não têm ligação pessoal com ele. Por isso, muitos acreditam que sua fala foi motivada por algo além da simpatia. Alguns colunistas italianos escreveram que o fenômeno pode estar de olho em futuras parcerias estratégicas, principalmente porque o Bahia tem estrutura para servir de ponte entre o futebol europeu e o talento brasileiro. Já na França, jornalistas compararam o Bahia com o projeto do Troyes, também ligado ao Grupo City, apontando que o clube baiano pode ser o mais promissor entre os investimentos do conglomerado fora da Europa. A fala de Ronaldo, segundo eles, deu visibilidade a algo que estava em gestação há meses. O Bahia virou pauta de mesa redonda, ganhou espaço em análises táticas e começou a ser estudado como exemplo de transição bem feita para o modelo de SAF. O elogio virou combustível para uma narrativa positiva e abriu uma janela inesperada para o clube brilhar em escala global. E dentro do próprio Bahia, o clima é de satisfação e cautela. A diretoria sabe que a fala de Ronaldo foi um presente, mas também uma responsabilidade. As palavras de um ídolo desse tamanho geram expectativas, e agora o desafio é corresponder a elas. Nos corredores do CT Evaristo de Macedo, comenta-se que a repercussão foi recebida com surpresa, mas também com orgulho. O técnico, os jogadores e até funcionários do clube sentiram o impacto de ver o nome do Bahia estampado em jornais estrangeiros. É um momento simbólico, que representa o reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído com paciência e estratégia. A torcida, por sua vez, abraçou o momento com aquele entusiasmo típico do nordestino. Memes, vídeos, músicas e até promessas de títulos começaram a pipocar nas redes. Se o Ronaldo falou, o mundo ouviu, dizia uma faixa exibida por torcedores na última partida. E de fato, o mundo ouviu. O Bahia ganhou uma vitrine inesperada, e o elogio do fenômeno pode ser o marco de uma nova era para o Esquadrão de Aço. O segundo capítulo dessa história começou a se desenhar nos dias seguintes, quando a repercussão do elogio de Ronaldo ultrapassou o campo esportivo e chegou ao econômico. Consultorias internacionais começaram a citar o Bahia como case de sucesso emergente, destacando o impacto que o Grupo City tem no futebol global. O curioso é que o elogio do fenômeno funcionou como um gatilho de credibilidade. De repente, relatórios financeiros e análises de mercado começaram a incluir o Bahia ao lado de clubes como Girona, Palermo e Lomel, todos do mesmo grupo. O que era um projeto em fase de consolidação virou exemplo de gestão sustentável, e o nome do clube baiano passou a circular em rodas de negócios. Para o torcedor comum, pode parecer apenas mais um elogio, mas nos bastidores isso movimenta cifras e estratégias. O futebol moderno é feito de narrativa e percepção, e quando um ícone global como Ronaldo muda o discurso, o mercado reage. A voz dele tem peso de manchete, e o Bahia, que já vinha trilhando um caminho sólido, agora ganhou um empurrão midiático de proporções gigantescas. Os bastidores da Europa ficaram agitados com essa repercussão. Em Manchester, analistas do Grupo City viram o comentário de Ronaldo como uma validação pública do trabalho que está sendo feito no Brasil. A menção ao Bahia foi tratada internamente como uma vitória de imagem, algo que reforça a importância do clube dentro da rede global de equipes do conglomerado. Enquanto isso, jornalistas espanhóis começaram a especular que o Bahia pode receber mais atenção estratégica da holding nos próximos anos, talvez até com jogadores em transição vindos da Europa. O curioso é que esse tipo de rumor, por mais incerto que pareça, cria um ambiente de expectativa positiva em torno do time. Os torcedores começaram a sonhar alto, imaginando que o elogio do fenômeno poderia abrir portas para reforços de peso ou até amistosos internacionais. De um simples comentário, nasceu um novo ciclo de esperança. E o Bahia, que sempre carregou o orgulho do Nordeste, agora começa a ser visto como uma das vitrines mais promissoras do futebol brasileiro. A imprensa brasileira, claro, não ficou de fora dessa onda. Programas esportivos abriram seus blocos principais com a frase de Ronaldo, debatendo se o Bahia realmente pode ser considerado um modelo de gestão moderna.
Alguns comentaristas exaltaram o profissionalismo e a visão de longo prazo, enquanto outros adotaram um tom mais cético, lembrando que resultados dentro de campo ainda são essenciais para consolidar qualquer projeto. Mas mesmo os críticos reconheceram que o clube baiano está no caminho certo. E, em meio a esse debate, o Bahia ganhou algo que não se compra: respeito nacional. De repente, times de outras regiões começaram a citar o modelo baiano como referência, e dirigentes de clubes menores passaram a estudar como replicar algumas ideias. Ronaldo, sem saber, deu início a uma corrente de reflexão sobre o futuro do futebol brasileiro. Sua fala foi o estupim para uma mudança de mentalidade que vai além das quatro linhas, alcançando a própria cultura de gestão esportiva no país. Enquanto os elogios se multiplicam, há quem veja um lado estratégico nessa história. Alguns especialistas em marketing esportivo acreditam que Ronaldo pode ter usado o elogio ao Bahia como uma forma de se aproximar do Grupo City. Ele é um empresário ativo no ramo e entende o valor de uma boa conexão institucional. Ao exaltar o clube baiano, o fenômeno se coloca como aliado de um dos maiores conglomerados de futebol do mundo, abrindo portas para futuras parcerias, consultorias ou até investimentos compartilhados. Essa teoria ganhou força quando alguns jornalistas italianos lembraram que Ronaldo costuma elogiar projetos nos quais enxerga potencial comercial. Se for o caso, o Bahia acaba se tornando uma vitrine também para os interesses do próprio fenômeno. Mas o fato é que, independente da intenção, o resultado foi extremamente positivo. O nome do clube cresceu, sua imagem se fortaleceu e, pela primeira vez, um time nordestino ganhou destaque internacional não por um jogo, mas por sua visão de futuro. Na Bahia, a repercussão virou motivo de festa. Os torcedores transformaram o elogio de Ronaldo em combustível emocional, criando campanhas nas redes sociais com a hashtag #RonaldoEBahia. Vídeos, montagens e até músicas começaram a circular, exaltando o fenômeno como o embaixador não oficial do esquadrão. O clube, percebendo a onda, aproveitou o momento para reforçar sua imagem institucional, lançando conteúdos que destacam suas conquistas recentes e o trabalho de modernização em andamento. Em Salvador, até bares e restaurantes começaram a usar a frase de Ronaldo em suas decorações, transformando o episódio em símbolo de orgulho local. É impressionante como uma simples fala pode unir uma torcida, reacender o amor e reafirmar a identidade de um clube. O Bahia, que sempre foi sinônimo de resistência e paixão, agora ganha um novo rótulo, o de exemplo moderno e globalizado. Tudo isso porque Ronaldo, com a autoridade de quem já conquistou o mundo, decidiu abrir um sorriso e dizer: o Bahia está no caminho certo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. E o mais curioso é que o próprio Ronaldo parece ter ficado surpreso com a repercussão. Em aparições recentes, ele comentou de forma bem-humorada que não esperava tanta reação por uma simples menção. Mas nos bastidores, pessoas próximas afirmam que ele ficou feliz com o impacto positivo. Afinal, o fenômeno sempre defendeu a profissionalização do futebol brasileiro e acredita que clubes como o Bahia são essenciais nesse processo de transformação. O episódio mostra como uma figura pública pode moldar narrativas e inspirar mudanças. O Bahia, por sua vez, colhe os frutos dessa visibilidade inesperada, e o futebol nordestino ganha uma representatividade rara em escala global. No fim das contas, o que começou como um comentário espontâneo virou um divisor de águas. A fala de Ronaldo não foi apenas um elogio, foi um reconhecimento simbólico, um selo de qualidade vindo de quem entende o peso da grandeza. E agora, com o nome ecoando na Europa, o Bahia caminha com mais confiança, sabendo que o mundo está, finalmente, prestando atenção. A partir desse turbilhão de repercussões, uma nova percepção começou a se consolidar no cenário internacional. O Bahia passou a ser visto como o ponto de virada do futebol brasileiro rumo à modernidade. Especialistas estrangeiros apontam que o clube conseguiu equilibrar identidade regional e visão global, algo que poucos conseguiram até hoje. Essa combinação de raízes fortes e mentalidade aberta atraiu olhares curiosos de empresários e investidores de diferentes países. Em Londres, um comentarista chegou a dizer que o Bahia é o clube que o Brasil precisava mostrar ao mundo. Essa frase,
repetida nas redes sociais, viralizou entre os torcedores e foi vista como a confirmação de que o trabalho realizado nos bastidores estava, enfim, sendo reconhecido. Para o torcedor baiano, ver o nome do clube ser citado com respeito nas principais ligas do planeta é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. A fala de Ronaldo funcionou como uma chave que abriu portas para uma nova era, uma em que o Bahia deixa de ser apenas o gigante do Nordeste e passa a ser um representante legítimo do futebol brasileiro moderno. O impacto é tão profundo que, de certa forma, o Bahia agora carrega nas costas um símbolo de transformação nacional. E se tem algo que o Bahia sabe fazer é transformar elogio em combustível. A diretoria já estuda novas estratégias de marketing internacional, aproveitando a onda gerada por Ronaldo para consolidar o clube como marca global. Conversas sobre parcerias com academias estrangeiras, intercâmbio de jovens talentos e até amistosos internacionais estão sendo cogitadas. Internamente, o discurso é claro: o momento é de aproveitar o hype, mas sem se deslumbrar. O clube quer que o elogio se transforme em legado, em resultados reais dentro e fora de campo. A torcida, por sua vez, mantém o entusiasmo, mas também demonstra maturidade, entendendo que a fama repentina precisa ser acompanhada de consistência. O Bahia vive um momento único, e o nome de Ronaldo, que sempre esteve ligado à grandeza e superação, agora está gravado nessa nova fase da história do clube. Talvez, sem perceber, o fenômeno tenha feito mais do que apenas elogiar, ele reacendeu um sentimento nacional, lembrando ao Brasil e ao mundo que o futebol baiano tem alma, projeto e, acima de tudo, futuro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.